Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal Jaci Braz. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o resumo, na verdade. Olá, seja muito bem-vinda ao canal Jaci Braz. Eu sou cerimonialista e sou também coach de noivas. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um resumo do que foi o 7º workshop de cerimonial social do Nordeste, que aconteceu nos dias 11 e 12 lá em Recife. E nós, da MJ Cerimonial, fomos para lá para agregar conhecimento e trazer mais valor para a nossa empresa. E se você me acompanha nas minhas mídias sociais, você viu que a minha intenção era fazer 2 lives. A cada dia do evento, que foram 2, eu iria fazer uma live em um dia falando do resumo do evento e no outro dia a mesma coisa. Porém, no primeiro dia teve uma confraternização que foi maravilhosa e no segundo dia, quando terminou o evento, nós saímos para jantar com outros cerimonialistas aqui de Natal, trocamos muitas ideias, então foi muito enriquecedor. Eu não pude deixar de viver essas experiências. Mas, para trazer o que eu prometi, eu tô gravando aqui pro canal. Então, eu não vou falar aqui sobre tudo o que aconteceu no workshop, porque não tem como. Eu realmente vou fazer um resumo dos momentos que, pra mim, foram mais marcantes. Não que os outros não tenham sido, pelo amor de Deus. Todo o workshop foi muito valioso. Eu fiz anotações assim que vão enriquecer bastante o nosso negócio, o nosso dia a dia, enfim. Mas eu realmente preciso resumir para vocês, né? Então, no primeiro dia nós tivemos um palestrante que eu sou muito fã, que é o Roberto Cohen, que é uma pessoa que tem uma linguagem muito simples e que eu admiro e me identifico, né? Então, no primeiro dia, o que o Cohen abordou foram alguns rituais de casamento, alguns estilos de casamento. E o que ele mais se intensificou foi no casamento judaico. E eu vou fazer aqui uma compilação do que foi que a gente viveu lá, né? No primeiro momento a gente ouviu, né, fez as nossas anotações, e em um segundo momento foi encenada a cerimônia judaica. Foi muito divertido, deu pra gente sentir realmente como é que é esse tipo de cerimônia. Tá? Então eu vou trazer um pouquinho para vocês. Então assim, eu vou trazer realmente o resumo do que foi dito lá. Se vocês quiserem saber mais sobre as cerimônias que eu vou falar aqui, eu aconselho você a fazer uma pesquisa e eu vou deixar também aqui o site do Roberto Cohen para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dele, tá bom? Primeiro eu vou falar da judaica, depois eu vou falar da cerimônia celta e depois eu vou falar de cerimônias americanas, né? Que a gente, nós aqui brasileiros gostamos de mesclar, principalmente a cultura americana com a nossa, e no casamento também acontece bastante. Eu vou falar sobre esses 3 tipos de cerimônia. Então vamos lá. Cerimônia judaica. Foi a primeira cerimônia que ele nos apresentou lá no congresso e eu vou falar alguns termos que me foi apresentado que eu realmente não conhecia todos, né? Existe a kippah, que é usada pelo homem, que é aquele chapéuzinho que o homem usa na cabeça, tá? Que é em sinal de respeito, que as pessoas usam, não é obrigatório usar, tá? Mas se você for convidado para um casamento judaico, muito provavelmente vai existir lá para você usar. Não precisa ser de tecido, pode ser em formato até de papel. Foi exatamente o que o Cohen falou e eu achei muito interessante. Mas o que importa para o judeu é que a cabeça esteja parcialmente coberta, justamente em sinal de respeito. O casamento judaico, ele acontece em uma rupá. O que é rupá? Para alguns, só para simplificar, normalmente é um caramachão. Mas a roupa, ela precisa ter 4 pés, ela precisa ser aberta nos 4 lados e ela sempre tem voal, tá? O teto é coberto e sempre tem voal. Existem roupás mais elaboradas, existem roupás mais simples, certo? Por que que a roupa precisa ser aberta? Porque a roupa, ela representa a nova moradia do casal. E essa abertura é também para mostrar que o casal está aberto a receber no seu novo lar seus amigos e seus familiares. É importante dizer também que quem celebra o casamento judaico é o rabino. Outra coisa interessante no casamento judaico é que a noiva, ela passa o dia inteiro do casamento dela sem se alimentar, sem comer, para que ela se aproxime mais de Deus. A religião, ela acredita que a noiva fazendo esse jejum, ela se aproxime e se conecte mais com Deus. Outra coisa interessante é que o casal passa 7 dias sem se ver e sem se comunicar. Isso gera uma expectativa ainda maior no casal
E uma coisa que o Cohen falou é que os fotógrafos que fazem o registro de casamentos judaicos, eles sempre colocam a questão do olhar do casal. Eles dizem que é um dos olhares mais intensos que eles veem e registram, porque realmente o casal passa esses 7 dias sem se ver e sem se comunicar. Então vocês imaginam se já causa ansiedade aquele momento. Você imagina aí passar 7 dias sem se ver e sem se falar. Então realmente a gente pôde ver, quando a gente assistiu ao vídeo, que o olhar, a troca de olhares, as sensações que eles demonstram através de gestos são extremamente de ansiedade e de realmente de envolvimento. Trazendo aqui para a nossa realidade, alguns casais que eu conversei já passaram assim 3 dias sem se ver, sem se falar e já experimentaram dessa ansiedade. Então, se você quer também ter um pouco desse sentimento, né, no dia do seu casamento, você pode aí conversar com o seu noivo e, sei lá, vamos passar aqui 3 dias sem se ver, 4 dias sem se ver. Eu, particularmente, achei super interessante e eu realmente pude sentir e ver que a questão dos 7 dias sem se ver e sem se falar causa um efeito assim muito bonito no dia da cerimônia. Na cerimônia judaica ortodoxa, já trazendo para o cortejo dos padrinhos, não existe aquele cortejo, aquela entrada dos padrinhos. Os padrinhos, eles normalmente já ficam ali posicionados, próximos ao altar, e o noivo entra com seu pai e seu sogro, e a noiva entra com sua mãe e sua sogra. Outra coisa é que o noivo, ele aguarda a noiva de costas para o cortejo, né? Ele fica olhando para o altar, olhando para o rabino, enquanto a noiva entra. Depois que a noiva entra, o noivo se curva para ela, se vira para ela, na verdade, coloca o véu, que ela vem com o véu com o rosto descoberto, ele cobre o rosto dela e durante toda a cerimônia a noiva fica com o rosto coberto pelo véu. Existe também, eu falei da cerimônia ortodoxa, né, do cortejo, da cerimônia ortodoxa, e existe também a reformista, que aí nesse caso o cortejo ele entra assim como a nossa cultura, né, de ter o cortejo, a entrada dos padrinhos e tudo. E assim, a cerimônia judaica, pelo que o Cohen falou, é uma cerimônia mais leve e que tem aberturas, assim, ela não é uma coisa muito rigorosa, não é uma religião extremamente rigorosa. Então, é uma cerimônia que o casal pode optar aí por ter alguns itens a mais dentro da cerimônia judaica, desde que seja acertado com o rabino também. Existem 3 elementos que é importante a gente falar que existem na cerimônia judaica, que é o copo de vidro, embrulhado normalmente num lenço, a taça de prata e o vinho. O copo de vidro, ele é quebrado pelo noivo, certo? E ele representa aquela frase que nós conhecemos: o que Deus uniu, o homem não separa. Porque uma vez quebrados aqueles cacos, não serão reunidos novamente. Então é uma situação que foi feita ali, foi consumado ali e que não deve ser desfeita. Outra coisa muito interessante que acontece na cerimônia judaica é que a noiva dá 7 voltas no sentido horário no noivo, o noivo no centro, e ela dá ali 7 voltas no sentido horário, e depois o noivo dá 3 voltas no sentido anti-horário na noiva. Outra coisa que me chamou muita atenção é a animação quando finaliza o casamento, né? Quando o rabino finaliza, que ele faz ali a bênção final, os noivos já saem num ritmo super elevado, num ritmo super alto astral, onde os convidados também se envolvem e eles já saem naquele calor humano ali da cerimônia judaica. Quando eles chegam na recepção, uma característica muito forte é que os convidados fazem de tudo durante todo o casamento para agradar os noivos. E tem também aquele momento que a maioria de nós conhecemos, que é o momento onde as cadeiras se elevam com os noivos sentados, né? Esse momento é na cerimônia judaica, né? Que também a recepção também tem alguns itens do judaísmo, para aproximar mesmo os noivos de Deus, né? Eles elevam os noivos e continuam ali cantando, com aquela animação toda, para que os noivos se sintam mais perto de Deus. Uma coisa que me chama muita atenção é que os convidados passam a festa inteira agradando os noivos. Isso é muito legal. Eu acho que todos os convidados, independente da cerimônia ser judaica, deveriam adotar essa questão de sempre querer agradar os noivos. Afinal, os noivos estão ali oferecendo uma festa, oferecendo um momento agradável, demonstrando toda a consideração que eles têm, porque no momento que você é convidado, porque você é muito considerado por aquele casal. Então eu acho muito interessante essa ideia de que o convidado passa a festa inteira ali agradando os noivos, tá? Então se você é convidado para o casamento, eu acho que essa característica judaica serve para você também. Então quando eu for convidada para um casamento, eu vou ficar lá pensando:
como é que eu posso fazer para agradar esse casal? O que eu posso fazer aqui para agradar esse casal? Eu acho que seria tão legal se isso acontecesse, né? Se tornaria a noite aí do casal mais inesquecível ainda. Se bem que tem muitos convidados aí que são super legais. E aproveitando que eu tô falando aqui de convidados, eu vou deixar aqui embaixo o link para um vídeo que eu fiz que fala sobre comportamento de convidados, né? Se você for convidado para algum casamento, como você deve se portar para ser um convidado legal, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Então foi um resumo aqui do casamento judaico. Se você tem interesse em saber um pouco mais, eu convido você a pesquisar aí na internet. Como eu falei, eu vou deixar o site do Cohen aqui embaixo, tá? E um filme que ele indicou, que também vou indicar para vocês, é o filme Uma Estranha Entre Nós. Ele disse que nesse filme dá para se entender bastante sobre casamento judaico. Então, se você tiver essa curiosidade, vai lá assistir. Eu ainda não assisti, mas eu confesso para você que eu vou assistir sim, porque me despertou muita curiosidade esse tipo de casamento. E agora eu vou falar um pouquinho sobre casamento celta. O casamento celta, ele pode ser indicado para pessoas que não têm religião ou para casais que um tem uma religião, o outro já tem uma religião diferente, entram em um consenso e fazem uma cerimônia celta. A cerimônia celta é para pessoas que cultuam a natureza. Normalmente ela acontece em um ambiente natural, mas não somente, também pode acontecer em ambientes internos, desde que o casal realmente tenha esse envolvimento. Normalmente tem esse envolvimento com a natureza, elementos da natureza. Na verdade, essa cerimônia ela vai envolver os 4 elementos da natureza, né? O ar, o fogo, a terra e a água. Então, normalmente tem ali a questão das areias durante a cerimônia e esses outros elementos também se enquadram durante a cerimônia. Outra coisa interessante do casamento celta é que os padrinhos, eles participam ativamente, eles levam esses elementos ou alguns objetos durante a cerimônia. Os padrinhos, eles homenageiam os noivos e os noivos homenageiam os pais e os avós. É uma cerimônia muito envolvente. Depois que o Cohen falou, eu fui estudar um pouquinho mais na internet, saber um pouco mais, porque existe muito essa questão de casais que às vezes são de religiões diferentes e que talvez se encaixe essa questão da cerimônia celta, né? E tem casais também que não têm uma religião, mas que acreditam nessa força maior que nos rege, na força do universo, que se enquadram perfeitamente e às vezes por falta de conhecimento ficam aí sem saber que tipo de cerimônia podem fazer. E o Cohen também falou de uma celebrante bem renomada e reconhecida justamente nessa categoria celta, né, que é de BH, o nome dela é Beatriz Leite. Eu também vou deixar o site dela aqui embaixo. Se você se identificou com alguma dessas coisas que eu falei com relação ao casamento celta, eu convido você a conhecer um pouco mais, porque aqui eu realmente estou fazendo só um resumo do que foi dito no congresso, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. E agora as cerimônias americanas, né? Quem no Brasil não já viu cerimônias norte-americanizadas, né? A questão de madrinhas de um lado do altar, padrinhos do outro lado do altar. Então, trazendo alguns aspectos do casamento americano, é que lá nos Estados Unidos, normalmente a madrinha, né, tem uma das madrinhas que normalmente é a melhor amiga da noiva, é como se fosse a cerimonialista. Realmente é ela quem segura o buquê, é ela quem realmente bota a mão na massa e ajuda ali a noiva a fazer todo o casamento. Então ela é a cerimonialista, a imagem de organização, de orientações, é tudo com essa madrinha. Ela realmente sabe todo o passo a passo ali do que vai acontecer no casamento e está sempre ali próximo ao noivo para dar todo o respaldo que ela precisa. Em cerimônias norte-americanas também é comum que as alianças elas fiquem com o melhor amigo do noivo, que geralmente é um dos padrinhos. Não existe aquele momento da entrada das alianças. Outra coisa característica do casamento norte-americano, que essa aqui no Brasil, muitas vezes as noivas ou o casal escolhe por ser dessa forma, é que os padrinhos eles se posicionam de um lado do altar, normalmente do mesmo lado do noivo, do lado direito, e as madrinhas se posicionam do lado esquerdo, né? E a padronização também, a padronização de gravatas, a padronização de cores de vestido, também é uma cultura norte-americana que o brasileiro adotou assim muito. E que eu acho muito bonita. Porém, essa padronização, eu vou aproveitar que estou falando sobre isso, é sempre bom vocês conversarem com os padrinhos e as madrinhas de vocês, porque aqui no Brasil, como por muito tempo, e ainda se usa a questão de deixar todo mundo à vontade e vestir-se de acordo com o que achar melhor, é importante que vocês conversem com seus padrinhos e madrinhas, porque diferente dos Estados Unidos, que sempre é padronizado e a noiva dita exatamente tudo, acontece como ela quer e como ela diz, aqui no Brasil não é bem assim. Então é sempre bom conversar com os padrinhos e madrinhas de vocês para sondar se aquilo ali que você está pensando em padronizar vai dar certo ou não.
Então, eu trouxe para vocês hoje 3 tipos de casamento. Tentei realmente resumir para o vídeo não ficar assim tão longo, tá? Aproveita, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com alguém que tá nesse percurso até o altar. Pode ser que alguma dessas dicas de uma dessas religiões se encaixe perfeitamente no casamento da sua amiga ou do seu amigo, tá bom? Não esquece também de se inscrever aqui no canal para você receber em primeira mão todas as notificações e todos os vídeos. E assim que entrar aqui, você já recebe no seu e-mail. E se você quer saber mais sobre casamento judaico, eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo, exatamente o vídeo que o Cohen nos mostrou no dia lá do workshop, tá bom? Vou deixar aqui embaixo para você, é só ir lá acessar. Eu vou falar para você, vale muito a pena. Cerimônia muito bonita, muito interessante conhecer essa cultura. E se você conhece também alguém que é cerimonialista, que trabalha com casamento, indica esse vídeo para ele, tá bom? Que tá cheio de informação aqui na descrição do vídeo também, tá joia? Um beijão e até o próximo vídeo.